Em 24 de outubro de 2017, uma jovem mulher chamada Megan saiu de casa sem saber que iria salvar a vida da neta de um homem milionário. Porém, quando ela foi entregar a criança em uma mansão luxuosa, o magnata ficou pálido e precisou tomar calmantes quando a viu. O dia não começou bem para Megan. A saúde de seu pai estava indo de mal a pior, o que a gerava uma grande ansiedade. Ela não conseguia focar em seu trabalho, até porque as coisas por lá também não estavam das melhores. Com uma iminente falência da empresa na qual era empregada, o salário de Megan havia sido diminuído e ela recebia ainda menos do que quando começou no local há mais de 10 anos atrás. O dinheiro mal era suficiente para pagar todos os remédios prescritos para seu pai e havia mais deles todos os dias. Mesmo assim, ela tentava não perder as esperanças e arrumou até mesmo outro emprego por meio período para complementar sua renda. Essa brava guerreira estava disposta a fazer de tudo para ajudar seu pai. Apesar da drástica situação atípica na qual Megan se encontrava, ela possuía uma grande veia empreendedora e poderia até mesmo criar sua própria empresa do zero e começar a ver os lucros brotarem. Entretanto, tudo isso exigiria anos de dedicação e investimentos, duas coisas que ela não tinha no momento. Ela até mesmo procurava ajuda e consolo com seu namorado Brian, mas o homem parecia ser indiferente com a situação. Já eram 7 anos de relacionamento e no início de tudo, o rapaz parecia ser outra pessoa. Era atencioso e delicado, sempre perguntando para Megan como ela estava se sentindo e como ele poderia ajudá-la de qualquer maneira. Todo aquele companheirismo e jeito doce, junto de uma bela aparência e corpo atlético, fizeram com que a jovem se apaixonasse facilmente, levando a acreditar que ela havia encontrado o homem perfeito ainda tão jovem. Megan poderia ser considerada uma menina inocente, pois, desde que conheceu Brian, já começou a imaginar em como seria seu casamento e de que maneira surpreendente ele iria acordá-la todos os dias. Porém, o jeito meigo e doce do rapaz não durou mais que 2 anos de noivado, fazendo com que ela conhecesse um lado assustador e que não tinha ideia que ao menos existia. Ele começou a implicar com todas as suas amigas, proibindo a jovem de sair com elas e até mesmo com a maneira como ela se vestia e com o que gastava seu próprio dinheiro, mesmo que ela ganhasse quase o dobro que Brian. Megan sempre teve o sonho de encontrar seu príncipe encantado e construir uma família, mas seu noivo pensava o contrário e sempre a tratava com hostilidade quando o assunto surgia, o que sempre a deixou desesperançosa sobre o futuro. Ela já pensou em terminar, mas sempre quando demonstrava alguma iniciativa para isso, Brian fazia chantagens emocionais e brincava com seu coração, impedindo que ela terminasse. E isso não é nada saudável. Ele claramente faz um jogo psicológico com você. Um homem deve te apoiar, igual meu Steve, e não fazer jogos psicológicos como esse maníaco, dizia sua amiga Courtney. A mulher apenas concordou com a cabeça, reconhecendo as verdades nas palavras de sua amiga. Ela admirava a vida de Courtney secretamente. Sabia que ela e seu namorado já haviam dado entrada em uma bela casa para morar juntos e ainda estavam economizando para um carro novo. Além de que eles também tinham um filho maravilhoso, que era a alegria de seus pais e dos avós, enquanto Megan somente tinha tristeza e dívidas em sua vida, mas ela mal sabia da reviravolta que iria ter em apenas alguns meses. Ela saiu do encontro com sua amiga, decidida a dar um ultimato em seu relacionamento, mas seu noivo reagiu de uma forma terrível. O homem deu um escândalo no meio da rua, dizendo que ele já estava cansado de bancar tudo para ela, sendo que, na verdade, quase todas as contas eram pagas por Megan. Sabe do que mais? Você sempre foi um mero passatempo para mim. Sua aparência e seu jeito nunca me agradaram. Você está me fazendo um favor ao terminar esse noivado fadado ao fracasso, disse Brian, que apenas se levantou e foi embora, prometendo nunca mais voltar. Lágrimas brotaram dos olhos de Megan, mas ela sabia que, mesmo que difícil, essa seria a melhor coisa para acontecer. Após o término de seu relacionamento, a mulher foi visitar seu pai no hospital e seu médico lhe deu duras notícias. Seu pai precisa de uma cirurgia urgente. O tumor está crescendo, então a cirurgia não pode esperar. Porém, tenho que avisá-la que não será barato, mas realmente não temos outra escolha. O médico disse tão suavemente quanto possível. Megan apenas assentiu em um gesto quase automático e garantiu ao especialista que certamente encontraria uma maneira de pagar pela cirurgia. A mulher sabia que ela provavelmente teria que fazer outro empréstimo com juros altos, mas a saúde de seu pai valia cada centavo. Com a falta do dinheiro e de familiares para pedir ajuda, Megan viajou para outro estado em busca de uma amiga que talvez pudesse lhe dar alguma quantia. Apesar de não se falarem há alguns anos, ela mantinha a
esperanças de que iria conseguir pelo menos alguma coisa. Parecia que todo o universo conspirava contra a jovem mulher, mas ela não tinha nem mesmo tempo para sentir pena de si mesma, pois sabia que precisava salvar a vida de seu pai e conseguir a quantia o mais rápido possível. Ela teve uma longa viagem de van para o estado em que sua amiga morava, mas infelizmente ela não estava em casa naquela manhã, e enquanto voltava para o ponto de ônibus, Megan presenciou uma cena desesperadora que tinha tudo para virar um trágico acidente. Uma criança estava cruzando uma perigosa estrada em seu triciclo, enquanto um carro em alta velocidade vinha na outra direção, formando uma combinação perfeita para uma tragédia. Megan nem mesmo pensou e apenas saiu correndo em direção ao garotinho, resgatando-o e deixando o triciclo ficar completamente destruído na rua. A babá desesperada chegou alguns segundos depois. Ela havia corrido para salvar o garoto, mas devido à sua idade, não conseguiu alcançar a tempo. Enquanto isso, Megan segurava o pequeno em seu colo e, mesmo estando muito nervosa, agradecia por tudo ter terminado bem. Infelizmente, por causa do intenso susto, a babá idosa passou mal, então a mulher precisou chamar uma ambulância. Os médicos examinaram também o garotinho, mas não havia nada com que se preocupar, pois ele escapou com apenas alguns arranhões e agora estava abraçando sua salvadora. Por sorte, a babá idosa conseguiu dizer à polícia o endereço de seu patrão e, quando disse onde era, Megan ouviu atentamente. Para sua surpresa, ficava a apenas 2 quarteirões do local e, com a autorização da babá, a mulher acompanhou a polícia até o destino para devolver a criança, já que o pequeno garotinho não queria largar Megan de forma alguma. A mulher ficou completamente surpresa ao chegar ao local e se deparar com uma luxuosa mansão. Ela tentou espiar o casarão pelos grandes portões de ferro e, quando viu os seguranças do local se aproximando rapidamente, imaginou que uma verdadeira celebridade devia morar ali. O portão da enorme casa se abriu e um segurança armado saiu de lá, pedindo para que ela se identificasse, e ao ver que estava acompanhada do pequeno garoto, ele comunicou algo em seu rádio e pediu para os dois entrarem, enquanto chamava por Sr. Watson, que era o dono da mansão. Megan rapidamente entrou e foi recebida por ele. "Finalmente você chegou, meu neto. Estava preocupado com você. Onde está sua babá e quem é você, minha jovem?" perguntou o senhor de idade. A mulher se apresentou e explicou toda a situação, que fez com que Sr. Watson precisasse se sentar em uma cadeira pelo tamanho do nervosismo que ficou. "Oh, meu Deus, que pesadelo seria se eu perdesse meu precioso neto desta maneira tão trágica. Iria ser reviver os piores dias da minha vida, assim como foi com minha filha", disse o homem após tomar uma água e alguns calmantes. A verdade é que aquele garoto era criado por seu avô desde que era apenas um bebê, já que a sua filha, mãe do menino, morreu lamentavelmente em um acidente de helicóptero junto de seu marido. O senhor de idade, que já havia perdido sua esposa, ficou desolado depois da perda de sua filha, se tornando um homem recluso e de poucos amigos, que somente se dedicava a cuidar da última família que lhe restava, seu neto. Ele já era milionário há décadas por conta de sua fábrica, que fornecia material para a fabricação de carros, mas havia se aposentado há alguns anos e agora levava uma vida tranquila. Megan estava surpresa com tamanha história contada pelo senhor, mas dizendo logo em seguida que adoraria ficar para conversar mais, porém estava correndo contra o relógio e se despediu de todos. Entretanto, o Sr. Watson disse que não poderia deixar a heroína ir embora tão rápido assim e perguntou o que tanto parecia lhe afligir para sair daquela maneira. Foi então a vez da jovem mulher de contar sua triste história, que deixou o idoso cabisbaixo ao perceber que a alegria da mulher que havia salvado a vida de seu neto se esvaía aos poucos na medida em que falava de seu pai doente. O Sr. Watson ouviu atentamente tudo aquilo e no final disse: "Olha, minha querida, eu não sei se você acredita em destino, mas eu sim, e acredito que ele tenha posto você hoje no meu caminho e do meu neto, para que você pudesse salvá-lo e para que eu pudesse salvar seu amado pai. Pode ficar tranquila, ele irá ter a cirurgia e todo o tratamento necessário pelo tempo que for. Te faço essa promessa." Megan não foi capaz de segurar as lágrimas e apenas abraçou fortemente o senhor de idade, dizendo obrigado. Com a certeza de que seu pai ficaria bem, ela ficou um pouco mais e conversou sobre outros assuntos com o solitário homem, que se sentia bem, finalmente tendo outra pessoa para conversar, ainda mais uma jovem simpática como Megan. O garotinho pareceu gostar bastante de sua heroína e ficou o tempo todo abraçado com ela, como se de alguma forma, mesmo que não intencionalmente, agradecendo da forma que pudesse. 4 meses se passaram e toda a vida de Megan havia mudado. Agora ela morava na Califórnia e o motivo para isso era sensacional. Após conhecer de maneira aprofundada a jovem, o Sr. Watson decidiu que daria uma chance a ela em uma de suas fábricas e o resultado foi esplêndido. Em menos de 2 meses de trabalho, ela já havia aumentado a produtividade em 20% e notado erros que eram
praticamente imperceptíveis. O senhor de idade, sinceramente, não se importava mais tanto com aquilo, mas ficava feliz de vê-la com tanto sucesso e prestígio, como se olhasse para uma filha adotiva com um imenso orgulho de suas conquistas. Quanto ao pai de Meghan, ele estava se recuperando da cirurgia e com um intenso trabalho terapêutico e de reabilitação física, ele poderia ter sua rotina quase completa de volta. O homem ficou sabendo de quem havia salvo sua vida e fez questão de agradecer pessoalmente quando teve a oportunidade. Depois disso, todos os fins de semana, os dois senhores de idade se reuniam para jogar conversa fora e assistir programas de TV, e juntos de Meghan, que teve uma proximidade ainda maior do garotinho e o via quase que diariamente, uma nova e diferente família parecia ter sido formada, com muita alegria e finalmente uma verdadeira e genuína felicidade que eles haviam encontrado um no outro. Um dia, Meghan reencontrou seu ex-namorado Brian, que brincava com seu afilhado postiço em um parque da cidade. Vendo a felicidade que ela estava ao se divertir com um pequeno garotinho, ele percebeu que havia perdido uma mulher incrível para sempre. Por ser uma pessoa tóxica e quase intolerável de viver com, Brian nem percebeu que acabou sozinho, incapaz de se importar com nada além de si mesmo. Assim, Meghan pegou a criança pela mão e caminhou em direção à sua nova vida, cheia de amor e ternura. Se você gostou desse vídeo, peço por favor para deixar um gostei. E essa outra história que está aparecendo na tela agora, provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.